nós então entendemos que há uma batalha, há um campo de batalha, há inimigos. Nós entendemos quem é o verdadeiro inimigo das nossas almas. Nós sabemos aquilo que nos mantém presos e cativos, que é o pecado. Mas, de tudo isso que nós ouvimos, de tudo isso que nós meditamos até agora, você acha que há uma solução para o pecado? Você acha que há uma solução para vencer isso que nos aprisiona, isso que nos leva cativo? E a resposta é sim, há uma solução para o pecado. E a solução para o pecado é o Evangelho do Senhor Jesus. É a boa nova do reino de Deus, de que Deus veio, de que Deus desceu para nos libertar da escravidão do pecado, para nos tirar das mãos do nosso inimigo, do inimigo de nossas almas, Satanás, para estarmos então para sempre com o Senhor, em seu reino eterno. Lá em Romanos 3, 23, verso 24 também vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Há então uma redenção. Essa redenção é através de Cristo Jesus. E esta redenção só ocorre pela graça de Deus, porque Deus usou de misericórdia com nossas vidas, enviando seu Filho amado Jesus Cristo para nos redimir, para nos salvar, para nos resgatar. Glórias a Deus. Mas aqui você ouviu uma palavra que talvez você não compreenda totalmente ainda neste momento. A palavra vai dizer lá em Romanos que nós somos justificados gratuitamente. O que é ser justificado? Ser justificado significa ser absolvido de algo. Ser absolvido de uma condenação de alguém contra nós. É ser considerado justo. E nesse contexto, no contexto de justificação espiritual, significa ser considerado justo mesmo sem merecer. Porque nós sabemos, meus queridos, que mesmo que nós tentemos viver uma vida santa, viver uma vida reta, viver uma vida justa, sem pecado, nós não conseguimos. É impossível para o homem viver uma vida sem pecar. Somente um que viveu em carne, que esteve e habitou entre nós, que nós sabemos que não pecou, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ele nos deixou um exemplo para que a partir dele, a partir do momento em que nós somos resgatados, que nós somos redimidos, nós possamos andar e viver um caminho de retidão, que nós possamos viver um caminho de santificação. E neste caminho, nós estaremos nos esforçando para não pecar contra Deus. Nós estaremos nos esforçando para fazer o que é reto, o que é bom e o que é agradável ao nosso Senhor. E este caminho, ele se chama santificação. Mas antes da santificação, há este evento, há esta ação que vem da parte de Deus, que é a justificação. E ele realizou através do sangue precioso de seu Filho amado Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus Cristo nós obtemos esta justificação, como nós lemos aqui em Romanos 3, 23 e 24. E lá em Romanos 6, 22 e 23 vai dizer o seguinte: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Meus queridos, então nós vemos aqui que, uma vez que nós fomos libertos do pecado, justificados pelo Senhor Jesus, por meio do Senhor Jesus, nós temos agora um fruto que é o resultado desta justificação, que é o caminho da santificação. E depois desse caminho da santificação, a vida eterna. Essa é a grande recompensa que nós receberemos ao final da nossa jornada cristã, da nossa jornada com o Senhor Jesus. A vida eterna com o nosso Deus, nosso querido Pai e nosso amado Senhor Jesus. Portanto, o Evangelho é um dom gratuito de Deus. É um presente divino para nossas vidas. Ele enviou o Evangelho através dos seus servos, os profetas. Abraão recebeu o Evangelho antes de nós, Porque o Senhor Jesus
quando ele aparece a Abraão, quando ele vem transmitir a promessa, né, de que ele seria pai de uma multidão de nações, que a descendência, né, o fruto, né, a semente da sua descendência, neles seriam benditas todas as famílias da terra. Ali, Deus já estava pregando para Abraão o Evangelho, o reino de Deus que viria. Meus queridos, esse dom gratuito só pode vir de alguém que ama tanto, a ponto de dar a própria vida, de dar a vida de seu próprio filho, para que nós tenhamos vida. A boa nova é que Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos redimir, para nos resgatar, para nos justificar perante Ele e para nos reconciliar com Deus. Através de Jesus, através de seu Evangelho, nós fomos salvos. Você pode ser salvo. A palavra diz: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. É somente pela fé no Senhor Jesus, na obra que Ele realizou há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, ao dar a sua própria vida, ao verter o seu próprio sangue em favor de nossa redenção. Então você pode receber esta bênção, esta maravilhosa recompensa que é a vida eterna. Você pode receber hoje, se você quiser. Faça uma oração de fé, uma oração genuína, uma oração realmente de arrependimento de pecados. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Peça que Ele venha, então, enviar o seu Espírito para habitar na sua vida, para que você tenha forças e seja capacitado para viver uma vida de justificação e santificação daqui para frente. E então você receberá o galardão, a recompensa da vida eterna no final dos tempos. Meus queridos, a boa nova, o Evangelho, é Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Ele é boa notícia. A boa notícia é que Ele veio, mesmo que ainda Ele não precisasse vir, mesmo que ainda nós não merecêssemos, Ele veio. E Ele veio porque nos amou primeiro, enquanto ainda éramos pecadores e falhos. A palavra vai dizer que nós não amamos primeiro, antes Ele nos amou. E nisto consiste o amor de Deus, que Ele nos amou primeiro. Antes ainda que nós o conhecêssemos, antes ainda de que nós fôssemos justificados, Ele nos amou. Ele nos escolheu. E Ele nos chamou para uma vida de santificação, para uma vida de separação para Ele. Para uma vida em que venha transmitir as virtudes daquele que nos chamou. Para uma vida que venha louvar e glorificar o nome do Senhor. Você deve se lembrar, nos Evangelhos, quando o Senhor Jesus está lá, na sua cidade natal, em Nazaré, e Ele é convidado ali a estar numa sinagoga, né? Estar ali meditando na palavra do Senhor, estar junto com os irmãos em comunhão. E a ele é dada a oportunidade de ler um manuscrito, uma passagem da Bíblia. E ele escolhe exatamente uma passagem no livro de Isaías, do capítulo 61. E eu vou reproduzir aqui para vocês, irmãos. O Senhor Jesus leu, né, esta passagem de Isaías. Isso consta lá em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluias! Glórias a Deus! É importante, meus queridos, nós citarmos que Jesus parou a leitura desse trecho do livro de Isaías exatamente aqui. Ele não deu sequência, né, à leitura, onde lá mais para frente no livro de Isaías vai falar sobre o juízo de Deus contra os maus, contra os ímpios, né? Contra aqueles que não amam a Deus. Vai falar sobre o juízo sobre aqueles que destroem a terra, né? Ali Jesus estava focado não para trazer condenação ao mundo. Em várias passagens ele repete isso. Eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por mim. Jesus veio para salvar o mundo. Na sua primeira vinda, o objetivo de Jesus foi para trazer salvação, através da sua morte vicária, a sua morte sacrificial, né? O sacrifício
que ele fez de si mesmo, trouxe a redenção às pessoas, possibilitou que as pessoas fossem salvas pela fé nele, pela fé em sua obra, pela fé no seu sangue, naquilo que ele derramou na cruz do Calvário. E a segunda vinda, nós sabemos pela palavra do Senhor, que ele virá para exercer juízo, ele virá para fazer justiça. Justiça aos santos, né? Ele trará consigo o seu galardão, ele recompensará os santos, aqueles que foram fiéis, daqueles que entregaram sua vida a ele, que foram fiéis a ele, que o serviram, que o amaram e obedeceram. Mas também trará juízo para os ímpios, para aqueles que fizeram o que é mal, para aqueles que adoraram a besta, adoraram o anticristo e viveram uma vida voltado para o mal, voltado para fazer aquilo que desagrada a Deus. Esses também receberão a justa recompensa pelas suas más ações. Mas isso está reservado para a volta de Jesus. Nós lemos aqui a passagem que fala da primeira vinda de Jesus, que ele veio para libertar os cativos, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos, trazer cura aos enfermos. E é isso que ele fez naquele tempo, quando ele veio pela primeira vez. É isso que ele faz até os dias de hoje. Ele cura, ele sara, ele liberta e ele restaura. Jesus é a boa nova. Jesus é o evangelho do reino de Deus. Aleluia. Meus queridos, que você possa meditar nesta palavra, que você possa meditar nesta lição, né, do discipulado, que você possa compreender com exatidão o que é o evangelho e o que o evangelho representa para nossas vidas, o que o evangelho pode fazer em nossas vidas. Jesus disse que o reino de Deus, ele já está entre nós, ele já está entre vós. O evangelho do reino de Deus é esta concepção, é a visão que Deus quer implantar aqui na terra e no céu. Ele quer restaurar todas as coisas. Nós podemos viver o reino de Deus aqui na terra. Como nós podemos viver o reino de Deus aqui na terra? Sendo obedientes à sua vontade, sendo obedientes à sua palavra e servindo ao único Deus, ao único Rei, ao Senhor Jesus, ao Deus Pai. Se você já entregou sua vida a Deus, você pode viver o reino de Deus nessa terra. Você pode ser a extensão do reino de Deus, aí na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, na sua igreja, na sua cidade, no seu país. Basta que você faça a vontade de Deus, que você obedeça à palavra de Deus, de que você dê o testemunho de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, de que você lute contra o pecado, que você lute contra a tentação, que você glorifique o nome do Senhor com o seu pensamento, com as suas palavras e com as suas boas ações. Que você seja um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, porque o discípulo é aquele que segue o seu mestre, aquele que faz o que seu mestre faz, aquele que se esforça para andar nos caminhos do seu mestre. Então, meus queridos, se hoje nós nos consideramos discípulos de Cristo, nós precisamos nos esforçar em fazermos aquilo que o nosso mestre faz, andarmos nos seus caminhos, a fazermos aquilo que ele faz, a nos afastarmos daquilo que ele se afastou e a buscarmos cumprir a sua vontade, a passar tempo com ele, contemplando o nosso mestre, contemplando a face adorada do Senhor Jesus, a passar tempo em oração, em meditação da palavra, consagrando nossas vidas, nos afastando daquilo que é mal, dedicando o nosso tempo àquilo que realmente vale a pena, cuidando de nossas vidas, de nossas famílias, trabalhando, claro, né? Não deixando de cumprir nossas obrigações, né? Mas, principalmente, passando o tempo aos pés do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que você possa, então, estar compartilhando também esse estudo com outras pessoas, para edificação de outras vidas. E até o próximo estudo, se Deus quiser. I saw you gave sight to the blind.